Oi, pessoal, a gente está começando nossa primeira aula, que é História da Fotografia. Bem, essa é a primeira aula de conteúdo, a nossa segunda aula do curso, e tem algumas informações muito preciosas nessa aula que eu quero apresentar para vocês, porque essa aula especificamente fala do trajeto histórico da fotografia, de como a fotografia se desenvolveu através do tempo, quais foram as principais tecnologias, quais foram as principais descobertas, os insights e os princípios da física óptica e também os princípios químicos que tornaram a fotografia possível até que a gente chegasse hoje na fotografia digital, que é aquilo que a gente trabalha. Então, essa primeira aula de conteúdo mais denso, é a segunda aula do curso, o segundo módulo do curso, tem esse objetivo de mostrar para vocês como a fotografia se desenvolveu na história e quais são os principais elementos da fotografia, quais são os princípios da fotografia, o que é que torna uma fotografia possível. Isso para que vocês possam ter uma noção geral da fotografia e possam conhecer melhor para entender alguns princípios e alguns conceitos que a gente vai trabalhar um pouco mais adiante quando a gente for ver fotometria, quando a gente for explicar o funcionamento das câmeras fotográficas digitais. Então tudo isso vai servir de base, da primeira base sólida para que vocês saibam como lidar com a fotografia e entendam melhor o funcionamento da fotografia, além de ter uma ideia da fotografia na história. Então, bem, antes da gente começar a aula em si, deixa eu dizer logo o que é que você vai precisar. Para essa aula, recomendo, para todas as aulas, aliás, muita atenção. Então você vai precisar de atenção para poder compreender os conceitos, para poder compreender o fio da meada, o entrelaçamento histórico e a construção do passo a passo do desenvolvimento da fotografia. Então precisa você ficar atento ou atenta para entender os conceitos, para entender como funciona, quais são os princípios da fotografia, as contribuições de diversas pessoas que contribuíram com o desenvolvimento da fotografia. E outra coisa que eu recomendo muito é que você tenha sempre um lápis ou caneta e papel em mãos, ou você tenha um tablet ou computador, ou algo em que você possa fazer suas anotações, que você possa anotar os conteúdos, anotar informações que você desconhecia, anotar algum conteúdo que você quer pesquisar. Eu recomendo até, se você puder separar, um arquivo do Word no seu computador, no seu tablet, ou um arquivo no editor de texto, ou um caderninho pequenininho que você separe ele só para esse curso, porque isso vai ser muito importante para você, para que você possa anotar para ajudar a fixar melhor os conteúdos, a fixar melhor os conhecimentos, fazer anotações que te possam ser úteis no teu aprendizado, que te possam ser úteis no aprofundamento mesmo das questões, e isso vai ser muito bom para que você possa revisar mais adiante. Que aí é uma outra dica de ouro. Sempre revise o conteúdo. Assista às aulas mais de uma vez. Você tem aí 2 anos de acesso às aulas, então acesse as videoaulas mais de uma vez. Acesse o material de slides em PDF que vai ser disponibilizado. Baixe os áudios em MP3 que vão ser disponibilizados também para você ouvir e acompanhar, e mantenha suas anotações sempre ao alcance das mãos para que você possa rever aquilo que você anotou, para que você possa mais uma vez fazer a trilha que você tomou para construir o conhecimento sobre esse conteúdo. Então, é fundamental que você tenha bastante atenção, que você nesse momento se desprenda um pouco do mundo e fixe o seu olhar aqui, mantenha o foco nesse conteúdo para que você possa desenvolver melhor suas habilidades, para que você possa apreender melhor os conteúdos e as informações que são desenvolvidas, e anote. Anote, faça anotações, apontamentos, rascunhos. Tem esse hábito que vai ser muito bom para você aprender e fixar melhor esse conteúdo. Então, são dicas preciosas aí que eu já deixei para vocês. Tem um caderno específico, criar um bloco de notas com as suas informações, com os apontamentos que você queira fazer, com exercícios que vão ser a cada aula demandados e indicados para vocês, e as sugestões de conteúdo externo também, porque eu vou estar sempre indicando livros, filmes,
conteúdo interativo que você possa ler, que você possa assistir, que você possa ver para poder fixar melhor os conteúdos. E aí, dê sempre uma revisada regular nos conteúdos para te ajudar a desenvolver da melhor maneira possível os teus conhecimentos e para que você possa dar o seu salto de entusiasta a profissional com a fotografia digital. Então, isso é uma introdução muito importante para que você tenha em mente um caminho de como aprender e de como sistematizar todas as informações que você vai receber nesse curso, todas as informações que você já está recebendo no curso Fotografia Digital do Entusiasta ao Profissional da Dialógica Comunicação Estratégica. Então, são dicas preciosíssimas e eu espero que você, se não pegou aí o seu lápis ou o seu computador para poder fazer anotações, dê um pause agora no vídeo e vá lá, pegue esse material e vá com um caderninho, com um computador, com um tablet, fazendo anotações para que você possa ir sistematizando o conhecimento que a gente vai construindo no decorrer do tempo, tá bom? Então, introduzindo o assunto do módulo de hoje, da aula de hoje, o olhar. Então, o que é o olhar? O que é que o olhar tem a ver com a fotografia e o que é que o olhar tem a ver com a história da fotografia, que é o macrotema da nossa aula de hoje. Bem, queria deixar claro que iniciar uma aula é criar um álbum. E como assim criar um álbum? Primeiro porque uma aula é uma história contada. E para contar uma história, a história vai sempre depender daquela pessoa que conta, porque a pessoa que conta revela um pouco de si na forma de contar, assim como na fotografia, porque na fotografia a gente revela um pouquinho da gente naquilo que a gente fotografa, mais do que retratar um recorte do ambiente ou do objeto fotografado, a gente coloca a nossa subjetividade ali, porque como a gente viu na série Fotografia e o Poder das Imagens, porque se você está nesse curso, muito provavelmente você assistiu a série, e é um tema que a gente vai aprofundar também no módulo sobre reeducação do olhar. A fotografia ela envolve toda a nossa subjetividade e ela começa muito antes do momento do clique. Você não vai bater uma foto, você cria uma foto, você desenvolve uma foto. Há toda uma preparação anterior ao momento do clique, e é a subjetividade do fotógrafo que define tudo isso. Então, é a subjetividade do fotógrafo que vai definir quando fazer o clique, o que vai ser o objeto fotografado, qual vai ser o ambiente, qual vai ser a cena, qual vai ser o ângulo, qual vai ser a luz, como vai estar o foco. Tudo isso é decisão do fotógrafo, a criação do fotógrafo. Então, são essas escolhas, todo esse ambiente que se relaciona com a aula, que é uma contação de história. Quem vai contar a história revela muito de si ao contar a história, e ao contar uma história nós estamos sempre escolhendo os elementos, a forma de passar esse conteúdo, as pessoas que nós vamos destacar, os conteúdos que nós vamos destacar, as recomendações que nós vamos fazer. Quando nós vamos contar a história, como temos milhares de anos de história, tomando o caso da fotografia, é impossível colocar toda a história da fotografia em uma aula. Então a gente vai escolher elementos para citar, que vão ser referências cruciais para a minha narrativa, para a minha forma de contar essa história. E é por isso que, assim como na fotografia há essas escolhas, iniciar uma aula também existem essas escolhas. Então, na fotografia você escolhe todos esses elementos e faz o registro da imagem. Na aula eu escolho todos esses elementos e conto a história, fazendo o registro desse momento também. Então, iniciar uma aula é criar um álbum, porque eu vou estar sempre escolhendo momentos, registros, fatos, dados, pessoas para poder ilustrar a minha história. E eu vou estar mostrando para vocês cada pedacinho desse, cada retrato desse de história, como se fosse um álbum de fotografias que você vai folheando e vai conferindo passo a passo, vai vendo informações, vai criando imagens dentro da sua cabeça, na sua imaginação, vai mexendo com a sua sensibilidade, com o que você acredita, com a forma como você sente. Então, iniciar uma aula é criar um álbum. E o que eu espero é que nesse curso a gente possa criar um álbum de fotografias belíssimas, cheias de registros fantásticos, um álbum cheio de memórias que a gente possa revisitar com alegria e que nos dê
uma boa sensação ao olharmos e folhearmos todas as folhas desse álbum, que seja um álbum de fotografias que nos eleve a alma. Então é isso que eu espero disso. A história está muito ligada à reeducação do olhar, justamente por isso, porque é um treinamento para o olhar para poder contar uma história, para contar um trecho de uma narrativa, assim como é a fotografia. E aí, falar da história da fotografia é diferente de falar da fotografia na história, apesar de parecerem coisas muito similares e, na verdade, serem coisas muito próximas. Mas falar da história da fotografia é colocar a fotografia como objeto principal, contar como começou a fotografia. E falar da fotografia na história é falar das influências da fotografia na história, falar da presença da fotografia na história, mas o principal ao falar de fotografia na história não é a fotografia, e sim a história, os fatos, as coisas que ocorreram, o desenvolvimento das sociedades. E falar da história da fotografia é colocar a fotografia como o fato principal, como ela surgiu e como ela se desenvolveu. Só para dar um exemplo bem prático dessa diferença, é como se fosse, por exemplo, no meu caso, Jefter. Falar da história de Jefter é falar de mim, de como eu nasci, onde eu nasci, quem são os meus pais, como eu me relaciono na minha infância, na minha adolescência, na minha idade adulta, com quem eu sou casado, quem é a minha família, onde eu moro. Tudo isso é a minha história. Mas se eu for falar de Jefter na história, eu vou falar da minha influência nas coisas que eu fiz. Então, eu vou falar, por exemplo, do curso que eu criei, de como eu interferi na vida de outras pessoas durante a universidade, durante a minha pós-graduação, durante o meu mestrado. O que foi que eu fiz, que eu intervi na história? Qual foi a diferença que eu fiz? Então são coisas que são próximas, mas o foco é outro. O foco da fotografia na história é os produtos que a fotografia trouxe para a história. A história da fotografia é falar da fotografia como o objeto principal em si e da sua própria história. E aí, o nosso foco nessa aula é falar da história da fotografia como objeto principal, apesar de a gente também falar da interferência da fotografia na história. Então, essa é uma introdução geral para que você entenda o que é que a gente vai fazer nessa aula, qual é o propósito dessa aula e qual é a abordagem que a gente vai tomar, quais são as escolhas que eu estou fazendo, que a Dialógica Comunicação Estratégica está fazendo ao transmitir essa aula a você, para que você tenha o passo a passo de tudo que vai ser desenvolvido durante o curso e durante esta aula em específico. Mas, sem mais delongas, vamos lá ao próximo capítulo.